trinchadas e arados, me criei no campo. Sou cria de Riozinho, cidade interiorana, onde junto de minha família aprendi a respeitar a terra, a plantar e a esperar a colheita. Também aprendi que chuva é bênção e que paciência é ferramenta. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber auroras quando cevo a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que nos traz distâncias, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Boa tarde, senhoras e senhores. Me chamo Thomas Majoni Gaib. Sou grifopilha da 22ª Região Tradicionalista. Também represento o CTG Pé da Serra, que pela primeira vez participa de um concurso estadual. Dando início à minha prova oral, escolherei sobre o tema sorteado junto da comissão avaliadora. A cultura gaúcha é formada por valores que orientam atitudes e comportamentos. O que são os valores gaúchos e quais você considera mais importantes? Pois bem, a Carta de Princípios, aprovada em 1961, no 8º Congresso Tradicionalista Gaúcho, na cidade de Taquara, no CTG Fogão Gaúcho, na 22ª Região Tradicionalista, dentro de seus artigos fala sobre princípios e atitudes que, como tradicionalistas, muitos de nós seguimos como à risca. Pois bem, nele fala sobre atitudes, comportamentos, como nós devemos se portar, além de como tradicionalistas, também como cidadãos em meio à sociedade. Nós, dentro dos CTGs, dentro do movimento tradicionalista, nós mantivemos valores que, às vezes, no cotidiano ou em meio à sociedade, se perdem ou são esquecidos. Valores simples como o obrigado, o de nada, o por favor, às vezes são esquecidos. Mas, dentro do CTG, eles são mantidos. Desde a criança pequena até os mais velhos, são falados sobre esses valores. O respeito a todos, independente de gênero, de raça, de idade, o respeito aos mais velhos. Também falar sobre o valor à palavra dada, que se tu falou uma coisa, se tu prometeu alguma coisa, tu tem que cumprir, tua palavra não tem curva. Então, como eu disse, os CTGs, eles mantêm esses valores, mantêm esses princípios. Aqui também fala quais são os valores que eu mais considero importante. Além da Carta de Princípios e outras teses, também são aqueles que meus pais e meus avós me ensinaram. Como eu já disse, o obrigado, o por favor. Essas coisas pequenas em meio dia a dia, para mim, já são muito importantes. O bom dia, sempre estar com um sorriso no rosto. Também o respeito aos mais velhos, respeito a todos, a inclusão de todos, não somente em meio ao meio tradicionalista, mas também em meio à nossa sociedade e ao nosso cotidiano. O que eu quero dizer com tudo isso? Que os CTGs, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, ele não é uma célula à parte. Ele tem que estar unido junto da sociedade, para os dois se manterem firmes e fortes, além dos princípios, eles mesmos se manterem pé firme. E assim eu finalizo o tema sorteado. Dando continuidade à minha prova oral, agora eu falarei sobre minha pesquisa, que tem como tema as ferramentas agrícolas de outrora. Eu, em minhas pesquisas, eu andei por toda a minha região, conversando com pessoas que têm grande conhecimento sobre ferramentas agrícolas antigas, que hoje em dia já está virando uma raridade.
Além disso, eu conversei com pessoas que são fabricantes de ferramentas agrícolas, e é isso que eu vou falar agora. Essa entrevista que eu fiz foi com a representante de uma empresa muito antiga e muito conhecida na minha região, chamada Paraboni. Ela começou por volta de 1946, reformando ferramentas agrícolas, e por volta de 1968, ela começou a fabricar ferramentas da própria marca. Ela se focava na fabricação de ferramentas agrícolas de pequeno porte, manuais. Agora ela já possui novos modelos para essas ferramentas, como enxadas, foices, machados, focados na resistência e também no desempenho delas em meia lida no campo. A entrevista que, para mim, foi a mais importante, além dessa que eu citei, foi a entrevista que eu fiz com meu avô. Ele, desde a sua infância, sempre veio trabalhando na roça, ajudando no sustento da família. E ele me contou que ele utilizava, e ainda utiliza, a enxada para capinar, a foice para roçar quando o mato está muito alto, a foicinha para cortar pasto e tratar os animais, o facão que ele utiliza para cortar cana e também tratar os animais, e o manguá. O manguá, ele me disse que são 2 pedaços de pau, unidos por uma corda ou um tento, que ele utiliza como uma ferramenta de impacto, durante e também depois da colheita do feijão. Já depois de terem colhido todas as vagens, ele amontoa ela em cima de uma lona, e utilizando o manguá, bate nelas, separando o grão, que é o feijão, da vagem e facilitando o processo. Eu pude observar, em meio às minhas pesquisas, que na minha região ainda se mantém muito utilizando essas ferramentas antigas, bastante pela agricultura familiar. Por serem comunidades e famílias pequenas, com terras pequenas, não possuem a necessidade nem a viabilidade de utilizar de ferramentas maiores. E assim eu finalizo a minha prova oral. Dando início à minha prova artística, declamarei de Aparício Silva Rilo, Romance do Arrendador. Vendeu os gados e arrendou os campos. Reservou-se apenas as casas da estância, o potreiro da frente e o antigo pomar. Comprou apartamento na cidade, subiu do chão onde plantava botas para os carpetes de sala de um 10º andar. Chegaram os gringos de longe, seus tratores, seus arados de disco, suas grades, seus caminhões, suas colheitadeiras. As redondas coxilhas, puro trevo, florões de campo para a gadaria foram lavradas da vertente ao cimo, e as semeadeiras replantaram ágeis os grãos de vida do primeiro trigo. Posto abaixo os umbus campeiros, a cuja sombra se abrigavam gados da viva força do sol pelos verões. Só um angico ficou na coxilha mais alta, sentinela de galhos que acenam como a chamar de volta a sesmaria o patrão que se foi a outros rumos, deixando a estância como quem deserta de um campo de batalha conquistado. E um pacheiro ficou a reparar as casas, vetusta assombração, arrastando alpargatas pela arvoreda em flor, pelos pátios desertos, fazendo fogo pelas madrugadas no galpão que estou abandonado, da charla viva dos peões de ontem, um a um, despachados, que a lavoura não reserva lugar para os campeiros. Pobre pacheiro,
a matear solito, sem outro companheiro que o silêncio que é o irmão gêmeo dos que vivem sós. Nem um berro de touro nos rodeios, nem um relincho de potro clarinando no campo onde as tropilhas retouçavam. Os galos da manhã, seu canto alegre, emudeceram como por respeito à estância velha que ficou plantada como um tauro afinado que enterrasse em tal um palanque de pé na vertical. Outros ruídos se encerreiam os ares. Quero um manto de azul animado por asas de garças, quero-queros e João grandes. O ronco dos tratores e das máquinas, o sincopado metralhar dos geradores das bombas a beber águas do rio. Estranhas vozes aos ouvidos da querência que adormecia nos bordões chorados de uma viola ponteando a prenda minha, de uma gaita ressongando o boi barroso. Longe dali, no apartamento alto, um homem pensa. Um homem lembra. Um homem dói-se. Olha os campos além, azulecidos, na barra do horizonte de seus pagos, onde a alma ficou-lhe como um pala de alva seda sobre um tronco morto. Nem a conta bancária o consola, esta que é gorda dos arrendamentos, mas leva a marca e sinal de lavouras alheias que mãos estranhas plantaram em suas terras. Campos de pai, campos de avós, seus, mas não seus. Agora zanza pelas ruas loucas, perdido nelas e perdido em si. No sindicato rural, chala com outros que, como ele, abandonaram os potros pelos cavalos motor dos automóveis. O mate corre e a conversa para. E nesta pausa lhes dói como a urtiga o haver trocado a dura, doce vida antiga por um contrato com timbres de cartório e entrelinhas de amargo no seu texto. Exilados da estância se compreendem. O mate para e a conversa anda. Recuerdos chegam sem pedir permisso. Veste-lhes botas, calçam-lhes esporas, abre-lhes várzeas para o voo dos fletes, rodilhas largas para o 12 braças, covas de touro para um tombo feio. É o que lhes resta dos arrendamentos, um rodeio de duros pensamentos e uma conta bancária que lhes paga a prisão alta em seus apartamentos. O trigo, a soja, os milharais, o arroz, um século de estância nas lavouras e risadas solar de espigas loiras, até que emanou campeiro e bois. Muito obrigado.
Dando continuidade à minha prova artística, convidarei a prenda Eduarda para dançar como dança tradicional o Chico Sapateado e como dança de salão uma vaneira. Musical Chico Sapateado. O Chico foi no poço com uma pedra no pescoço. O Chico foi no poço com uma pedra no pescoço. Ninguém tenha dó do Chico que ele morreu por seu gosto. Ninguém tenha dó do Chico que ele morreu por seu gosto. O Chico caiu no poço do fundo, tirou areia. O Chico caiu no poço do fundo, tirou areia. Ninguém tenha dó do Chico que está preso na cadeia. Ninguém tenha dó do Chico que está preso na cadeia. O Chico caiu no poço, não sei como não morreu. O Chico caiu no poço, não sei como não morreu. Por ser devoto das almas, Nossa Senhora o valeu. Por ser devoto das almas, Nossa Senhora o valeu. Musical Uma Vaneira. Atavico surungo de chão batido, chucrismo curtido na tarca do tempo, refaz invernadas de ânsias perdidas, encilha a vida no lombo do vento. Sonho é igual semente. Não basta desejar colheita farta se o solo está abandonado. Então plante, mesmo que demore, mesmo que ninguém acredite, porque a vida não falha na sua regra mais antiga. Quem planta com verdade, colhe com abundância. Muito obrigado a todos que me guiaram até aqui e que acreditaram nos sonhos deste guri. Esta coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade.
esta audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro ao reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas.